primeiro do lado do Maranhão, depois atravessou e chegou perto de Teresina, mas não tinha condição de atacar Teresina, porque não tinha armamento nem tropa para isso, né? Então, não chegou a atacar Teresina, mas o pânico em Teresina foi enorme. E depois continuou, foi para Pernambuco. Pode mostrar o seguinte, o mapa seguinte. Aí, ó, aqui está a travessia de Pernambuco e depois da Bahia. E aqui temos um mapa geral da coluna, o trajeto todo. Esse mapa, inclusive, é cópia de um feito pelo general Miguel Costa. Aqui está, ó, travessia. Eles atravessaram a Paraíba, desceram, e aqui nesse ponto chamado Jatobá, que hoje é Petrolândia, eles atravessaram o Rio São Francisco. Teve muito combate aqui nesse vale do Rio Pajeú, que é aquela região do Lampião. Então é interessante que em Juazeiro, né, onde estava o padre Cícero, o governo, através de um deputado, teve contato com o padre Cícero e conseguiu atrair o Lampião a Juazeiro. Então o Lampião foi a Juazeiro, lá o governo deu muito dinheiro, armamento, fardamento para ele ir combater a coluna. E o interessante é que ele não combateu a coluna. Contam que aqui, o Prestes contava que aqui, quando ele estava aqui nessa região do Pajeú, também naquela época tinha enchente muito grande, muita água e ao mesmo tempo uma mata muito fechada. E então, uma noite lá, eles ouviram os gritos perguntando se eram macacos, se eles seriam macacos. O macaco era a polícia, né? O bando do Lampião chamava a polícia de macaco. Aí eles responderam que não, que eles não eram macacos, e o Lampião foi embora e não quis combate. Então não houve esse combate, o Lampião ficou com o dinheiro, com o fardamento, com as armas, e foi lá cuidar da vida dele, não quis combater a coluna. Pode mostrar o mapa seguinte, que deve ser o 12, né? Não, o anterior. Esse é o mapa geral, né, da coluna, esse aí. Esse aqui é justamente a Bahia, né? Quer dizer, então, eles atravessaram aqui em Jatobá, fizeram todo esse percurso através da Chapada Diamantina, foram lá no norte de Minas, aqui perto de Montes Claros. O governo estava muito assustado, pensando que eles realmente iam marchar sobre o Rio de Janeiro. Sem dúvida eles queriam isso, mas não tinham condições, né? Não tinham armamento nem tropa para atacar o Rio de Janeiro. Aqui o Rio São Francisco, o Rio São Francisco tinha navios governistas com tropa também, e a tropa toda aqui esperando aqui os negócios. Quando eles viram que aqui as tropas governistas, o Prestes, viu que aqui não dava para atravessar, que era muita tropa, né? Eles fizeram essa manobra aqui e voltaram. Essa manobra ficou conhecida como Laço Húngaro, porque tem um feitio que chamava na época Laço Húngaro. E aqui também driblaram o governo, porque o governo pensava que eles iam descer, e eles subiram durante a noite, fizeram uma manobra, despistaram e voltaram. E as tropas governistas ficaram assim meio perplexas, esperando que eles viessem para o sul, e eles foram para o norte. Aí eles voltaram, ficou claro que não tinha condição de atingir o objetivo, né, que não ia chegar armamento, que esperava-se que na Bahia chegasse armamento mandado pelo general Isidoro. Quando ficou evidente que isso não ia ser possível, eles resolveram voltar e fizeram o trajeto de volta através de Goiás. Ainda em Goiás tiveram combates, enfim, combateram até a véspera de passar na fronteira com a Bolívia. Na Bolívia, eles entregaram o armamento que sobrava ainda, muito pouco, né, ao governo boliviano, e se estabeleceram na Bolívia. Então, resumindo, né, a coluna não sofreu nenhuma derrota e derrotou 18 generais. É importante ainda destacar, né, o comportamento da coluna diante das populações rurais. Quer dizer, aquele discurso liberal dos tenentes realmente não mobilizava as populações rurais. Eles chegavam, faziam comício, às vezes, em alguns lugares, por exemplo, no Maranhão, foram muito bem recebidos, mas aquele discurso liberal não mobilizava, porque o grande problema da população rural no Brasil, na época, era terra para trabalhar.
E os tenentes, mesmo da coluna, não tinham clareza a respeito disso. Reforma agrária, naquela época, era uma questão levantada só pelo Partido Comunista, muito pequeno, muito sem influência. Então, os próprios tenentes não tinham conhecimento disso. Então, eles não tinham uma solução para essa questão agrária, né? E a população, então, às vezes via com simpatia, porque lutavam contra o governo. Então, a população via com simpatia. Mas só depois que os conhecia. Antes, o governo fazia uma propaganda muito grande, que era um bando de bandidos, tipo Lampião, né? Enfim, as pessoas ficavam com medo e fugiam da cidade. Mas depois que travavam um contato com a coluna, o relacionamento se tornava amistoso. Tanto que alguns lugares que a coluna passou 2 vezes, passou na ida e depois na volta, aí pelo Nordeste, na volta era recebido com festa, porque eles tomavam medidas assim, de fazer justiça com as próprias mãos. Por exemplo, faziam fogueira para queimar as listas de cobrança de impostos, que a população tinha ódio daquilo. Então, queimavam, soltavam prisioneiros que estavam injustamente presos. E, enfim, tomavam uma série de medidas assim, de justiça. Aquelas mercadorias, ou cavalos, animais, enfim, que tinham que ser tomados da população, porque eles precisavam para sobreviver, eram feitas requisições assinadas pelos comandantes de que, quando a Revolução fosse vitoriosa, as pessoas seriam indenizadas. E consta que depois que Getúlio tomou o poder, inclusive ele recebeu algumas cobranças nesse sentido. As pessoas querendo ser indenizadas, né? Então, as populações rurais, em relação à coluna, a gente pode dizer que tinham uma atitude, assim, que a gente pode chamar de admiração e medo, com poucas adesões. Inclusive a coluna, esses militares, eles também não pretendiam arregimentar a gente, não era essa a visão deles. A visão deles, repito, era uma visão bastante elitista, né? Eles, os militares, fazerem justiça, eles, militares, libertarem o povo daquele governo despótico e tirânico, enfim, do Arthur Bernardes. Essa era a visão deles bastante limitada. Eu gostaria que mostrasse as fotos 26 e 30. A gente também já vamos terminar. Não é mapa, não, é foto. Foto 26 e 30. Não, é a anterior, porque isso aí é para indicar as pessoas, no caso. Esse é o comando da coluna no norte de Goiás. Eles tiraram muito poucas fotos, né? Até porque não tinha máquina fotográfica, não passavam em muito poucas cidades, era mais interior, né? Então aqui a gente tem, é a única foto assim, que existe mesmo do comando. Aqui está o Prestes, Miguel Costa, Juarez Távora, o João Alberto Lins de Barros, Cordeiro de Faria, Siqueira Campos, Djalma Dutra e mais alguns outros que também participavam do comando. É interessante mostrar a foto 51. Essa foto é interessante porque é 60 anos depois, em 1984, a visita que o Prestes faz a Santo Ângelo, naquela região, mas principalmente Santo Ângelo, na comemoração de 60 anos do início da coluna, encontro com velhos combatentes que ainda estavam sobreviventes na época. Aí eles estão todos com lenço vermelho, nos maragatos na época, né? E está o Prestes ali também, isso já 60 anos depois. Eu estive lá no Rio Grande do Sul um pouco depois disso, fazendo a pesquisa, né, para a minha tese, e é interessante entrevistar esses senhores que já estavam todos com muita idade, né? Mas eles guardavam assim na memória a passagem deles pela coluna, que eles eram todos muito jovens, né, como um grande momento na vida deles. É muito interessante isso. Né? Depois, o momento que eles se sentiram gente, tratados como gente. Porque todos eles eram homens humildes, eram soldados ali esses aí todos eram homens soldados ali no Rio Grande do Sul, né? E muito jovens, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, né?
E o entusiasmo que eles participaram da coluna, o heroísmo desse pessoal, como eles morriam pelos chefes, pelo comando, viu? Enfim, isso ficou assim muito vivo, viu, na memória dele. Foi bem assim emocionante, né, esse encontro. Quando eles vão para o exílio, né, foi uma proposta do Prestes aceita pelo comando e depois pelos soldados também, né. O Prestes principalmente tinha chegado à seguinte conclusão, que a miséria no interior do Brasil era algo tão assustador que eles não imaginavam. Eles, oficiais formados aqui nas grandes cidades, não tinham ideia do que era o interior do Brasil. Isso foi muito chocante para todos. Mas, principalmente para o Prestes, ele chegou à seguinte conclusão: isso aí é um problema social muito mais grave, que essa nossa proposta tenentista não vai dar conta, não vai resolver, então é preciso estudar e encontrar solução para isso. E também, naquele momento, isso já estava no início de 27, já tinha mudado a presidência da República, já era o presidente Washington Luiz, tinha tomado algumas medidas de abertura, no sentido de decretar o fim do estado de sítio, o fim da censura à imprensa, enfim, o clima político tinha mudado no Brasil também. Daí a sugestão, então, a proposta que é aceita de ir para a Bolívia, que era possível, o lugar possível para a imigração naquele momento, e procurar, né, estudar e encontrar solução para os graves problemas que eles tinham visto durante a marcha. Isso concluindo, a gente pode dizer que a coluna abalou as estruturas dessa primeira república, né, e abriu o caminho para a vitória do movimento de 30. Quer dizer, não foi a coluna que realizou a Revolução de 30, mas ela criou um clima tal no país, principalmente a partir de 1927, quando acaba a censura à imprensa e o estado de sítio, né? Quer dizer, a repercussão da coluna, do tenentismo de uma maneira geral, mas principalmente da coluna, do nome do Prestes, dos principais comandantes, né? Isso tem uma repercussão tal no Brasil, reportagens enormes saem na imprensa na época, jornalistas dos principais jornais vão a Bolívia, o que não era uma viagem fácil na época, para entrevistar os soldados e os comandantes. Então, se vocês pegarem a imprensa da época, assim, dos anos 27 e 28, é uma verdadeira, assim, enfim, turbilhão de notícias na imprensa da época. Isso cria um clima muito favorável, né, à necessidade de enterrar aquela República Velha, de acabar, né, com ela, de partir para outra coisa. E isso vai favorecer, portanto, o movimento de 30. Uma outra questão: na coluna se formaram as principais lideranças tenentistas que vão desempenhar um papel importante pós-30. Juarez Távora, Oswaldo Cordeiro de Faria, tudo vão ser figuras de proa no pós-30. A coluna gerou também a liderança principal da Revolução Social no Brasil, Luiz Carlos Prestes, né? O prestígio de Prestes e da coluna permitiu, né, que as oligarquias dissidentes fossem vitoriosas em 30. Ou seja, quem fez, né, a chamada Revolução de 30 foram as oligarquias do Rio Grande, com Getúlio à frente, Minas e Paraíba, e uma participação do Exército. Então, foi principalmente o prestígio desse movimento tenentista que assegurou, né, essa mudança. Eu gostaria de destacar ainda que, pela primeira vez na história do Brasil, um movimento com participação popular não foi derrotado. Como eu já falei aqui hoje antes, né, todos os movimentos populares que aconteceram no Brasil foram derrotados e com muita violência. Ficou patente também a capacidade de luta do povo brasileiro quando conta com lideranças em que confia. A coluna revelou isso. Por isso também as classes dominantes sempre se esforçaram, né, por apagar a memória da coluna, ou por deturpá-la. Inclusive, utilizar a história oficial é muito construída dessa maneira. Vocês veem aquele combate da Ramada ali que eu falei para vocês no Rio Grande do Sul. Eu estive lá agora, na década de 80. Então tem um túmulo, homenagem a quem? Aos soldados governistas que tombaram combatendo, né, os rebeldes. Então, vocês veem como se constrói a história oficial, né?
vocês vejam, a chamada Revolução de 64, né, o golpe de 64. Os golpistas, os generais golpistas, Costa e Silva, tem discurso deles nesse sentido, dizendo que a Revolução de 64 era a realização dos objetivos, dos ideais do primitivo. Então vocês vejam uma deturpação total, não tem nada a ver. Mas isso se usa, né, para consagrar. Existe um monumento, provavelmente muitos conhecem, ao Siqueira Campos, ali na praia de Copacabana. Foi inaugurado durante a ditadura militar dos anos 60 pelo Médici, pelo general Médici. Então, por aí vocês veem a utilização da memória, né, pela história oficial. Então, vocês que são professores, que estão formando as novas gerações, estejam, por favor, atentos a essa questão. Bom, eu estou encerrando por aqui. Gostaria de dizer o seguinte ainda. Eu sou presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, que tem uma página na internet com muita documentação, muita foto, inclusive, sobre a coluna. Então, quem tiver interessado, o endereço é www.ilcp, né, Instituto Luiz Carlos Prestes.org.br. Que é interessante para vocês consultarem. Bom, agradeço mais uma vez e estou à disposição aqui para